Boa tarde, pessoal do YouTube. Boa tarde, povo de Deus. Eu vou compartilhar com vocês um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28 até o 34, que diz assim: Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma manada de porcos. Os demônios lhes rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada de porcos se precipitou no mar, do alto de um precipício, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Esse texto, ele nos mostra como o ser humano, não é generalizando, mas a maioria do ser humano, ele prefere aquilo que vai propiciar para ele, aquilo que vai beneficiá-lo, mais do que a Jesus Cristo. O ser humano, e aqui não é generalizando não, tá, gente? Não é todo mundo, não é todo ser humano, e não são todas as pessoas assim. Mas a maioria das pessoas preferem trocar o poder de Deus, o poder da salvação que está em Jesus Cristo, por causa de bens materiais. Preferem trocar o amor, o sacrifício de Jesus que foi feito ali naquela cruz do Calvário, por causa de bens materiais. O ser humano, ele troca Jesus até mesmo por causa de uma roupa. Ele troca Jesus por causa de uma bebida alcoólica. Ele troca Jesus por causa de uma vida dupla, de uma vida de pecado. Ele troca Jesus por dinheiro. Enfim, o ser humano tem todas essas fraquezas. Mas Jesus pode te libertar. Se você abrir o seu coração para Ele, Jesus pode não, Ele te liberta. Mas também, se você é assim, você tem que querer. Se você quiser ser liberto, se você quiser que Jesus te transforme pelo poder da palavra dele e abrir o seu coração para que ele faça isso, ele fará isso. E ali, tendo Jesus chegado ali em Gadara, não foi diferente. Quando Jesus chegou ali em Gadara, saíram 2 homens dos túmulos. Olha para você ver a situação que estavam aqueles 2 homens endemoniados, possessos por espíritos imundos, possessos por espíritos malignos. Eles estavam tão possessos por espíritos imundos, eles estavam tão acorrentados, tão presos
pelas hostes satânicas e malignas das trevas, que eles habitavam em túmulos, eles viviam em túmulos e eles eram tão violentos, a Bíblia relata, que ninguém podia passar por ali, de tão violento que eles eram por causa dos demônios que estavam neles e os atormentavam. Mas Jesus passando por ali, porque aonde a presença do Senhor Jesus chega, todo mal tem que sair. Aonde a presença do Senhor Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Não tem essa, porque Jesus é maior. Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, o inimigo, ele não resiste à presença do poder de Deus, à presença do poder de Jesus Cristo. E ali, eles começaram a gritar e perguntaram a Jesus o que Jesus tinha ido fazer ali, se Jesus tinha ido atormentar eles antes do tempo. E logo, eles rogaram a Jesus que Jesus deixasse que eles entrassem naquela manada de porcos. Não os dois endemoniados, mas sim os demônios que estavam ali falando na boca deles. Os demônios rogaram a Jesus de tão desesperados que eles ficaram ao ver a presença, ao sentir e ver a presença poderosa de Jesus Cristo. Eles pediram para que Jesus permitisse que eles entrassem ali naquela manada de porcos, de tão atormentados e desesperados que eles ficaram. E Jesus disse, vá, entre. E aqueles demônios saíram daqueles dois homens e entraram naquela manada de porcos. E os porcos saíram correndo, despenhadeiro abaixo, e entraram pelo mar e ali morreram afogados, porque as águas do mar afogou aqueles porcos. E automaticamente aqueles dois homens foram libertos, porque Jesus não precisou nem expulsar aqueles demônios, porque o texto ali não fala que Jesus falou para eles sair, Jesus não falou nada com eles. Eles que já falaram logo com Jesus quando viram Jesus, eles já ficaram desesperados perguntando para Jesus se Jesus já tinha ido lá atormentar eles antes do tempo e pediram para Jesus deixar que eles entrassem naquela manada de porcos. Então, Jesus disse, entrem, e eles entraram. E aqueles espíritos imundos saíram daqueles dois gadarenos, daqueles dois homens. Gadarenos por quê? Porque eles habitavam ali na cidade de Gadara. Então, por isso que a Bíblia relata e a Bíblia mostra e fala deles como dois gadarenos, por causa do lugar onde eles habitavam. E aqueles dois homens foram libertos pelo poder divino do Espírito Santo. Aqueles dois homens foram libertos pelo poder de Jesus Cristo. E se você quiser, hoje Jesus te liberta. Basta você crer, Jesus te liberta também. Basta você crer, Jesus entra na sua vida, muda a sua situação, muda tudo e passa a caminhar com você. Basta você querer. Porque Jesus, ele está vendo o que você está passando, Jesus está vendo a sua situação, essa situação triste de pecado que você encontra-se nela neste momento, esta situação que está te levando à morte, Jesus está te contemplando, Jesus está te vendo e Jesus manda te dizer nesta tarde que se você crer, se você quiser, ele te liberta, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o dono de tudo. Todo o poder está na mão de Jesus Cristo, ele tem autoridade, até mesmo sobre os demônios. O que é que o nosso Deus, o que é que Jesus não tem autoridade, não tem autonomia para fazer? Ele tem autonomia para fazer tudo o que ele quiser, porque ele é Deus, ele é o Senhor. E o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus, da terra, do mar, e tudo quanto na terra há.
Assim diz a palavra do Senhor. Então os porqueiros que cuidavam daqueles porcos, eles vendo aquilo, eles ficaram tão atônitos, eles ficaram abismados e logo saíram correndo. E quando chegaram à cidade, eles relataram para todo aquele povo daquela cidade o que havia acontecido. Como aqueles demônios saíram daqueles 2 gadarenos que estavam ali endemoniados. Só de ver a presença do Senhor Jesus, só de os olhos deles contemplarem a presença de Jesus na frente deles. E contaram também que os porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo e se lançaram no mar. E ali foi grande a perca, porque muitos porcos morreram. Então houve ali um grande prejuízo, porque os porcos morreram afogados. Então foi um prejuízo muito grande. Uma manada de porcos se perdeu, porque eles entraram ali naquelas águas do mar e se afogaram. E perdeu todos os porcos. Perdeu Satanás, a casa caiu e perdeu tudo. Satanás perdeu, os porcos morreram, porque aonde Jesus chega, todo mal tem que sair. Então logo aquele povo, ouvindo todas essas coisas, eles foram ao encontro de Jesus Cristo e lhes rogaram que saíssem, que se retirassem de Gadara. Alguns historiadores dizem que mesmo aquele povo presenciando todo aquele milagre colossal, todo aquele milagre estrondoso e poderoso que Jesus fez ali, expulsando aqueles demônios na vida daqueles 2 homens gadarenos, mesmo eles presenciando todo aquele poder de Jesus Cristo, aquela benevolência, mesmo eles presenciando aqueles 2 homens libertos por Deus, libertos por Jesus, eles não aceitaram a presença de Jesus ali na cidade deles. Eles não quiseram Jesus por causa do lucro, por causa de dinheiro, por causa dos porcos que lhe davam lucros, por causa do dinheiro que eles perderam. Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram a presença divina do Senhor por causa de dinheiro, por causa de prosperidades e de bens materiais. E a prosperidade não vem primeiro. Quem vem antes é Jesus. Quem vem antes é o nosso compromisso com Deus. O lucro não vem primeiro. O dinheiro não vem primeiro. O bem-estar não vem primeiro. As vaidades da vida não vêm primeiro. As regalias da vida não vêm primeiro. O que vem primeiro é Jesus Cristo. O que vem primeiro é termos compromisso com a palavra do Senhor, é termos compromisso com o Senhor Jesus Cristo, pois é Ele que vai nos direcionar a entrarmos no céu quando a igreja dele for arrebatada aqui nessa terra. É Ele que vai vir arrebatar o seu povo, é Ele que vai tomar a sua igreja, vai tomar o seu povo de repente e vai levar a sua igreja, o seu povo que o aceitou, que andou com ele aqui nessa terra, para o céu. Antes de todas essas coisas, vem o Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é assim, é isso que nós devemos fazer. Não devemos deixar-nos sermos corrompidos por riquezas
riquezas, por dinheiro, por bens materiais, por regalias, por gosto dessa terra. Não devemos deixar-nos ser levados por essas coisas e deixar de querer servir ao Senhor por causa disso. Porque o que importa é a nossa salvação. Será muito triste o dia que Jesus arrebatar sua igreja, ou eu ou você não subirmos. O choro vai ser grande, o ranger de dentes vai ser grande para aqueles que ficarem aqui. Pense nisso. Jesus está te chamando a um compromisso nesta tarde. Jesus está te chamando com amor. Jesus está te chamando com carinho, porque Ele está dizendo: ei, filho, ei, filha, eu estou voltando. Eu estou voltando, está muito próxima a minha vinda. Anaya choreva de calamanchoriminaya. Recebe esta palavra do Senhor. Receba esta mensagem que vem da parte de Deus. E é um chamado não somente para você que está aí do outro lado, mas é um chamado para mim também. É um chamado para nós. Jesus Cristo está nos chamando à responsabilidade a cada dia, todos os dias, porque a vinda dele está muito próxima. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vem aí. Não queira ficar aqui neste lugar de pavor, não queira ficar aqui neste lugar de horror quando a igreja do Senhor deixar esta terra. Não queiras tu ficar aqui, meu amigo. Não queiras tu ficar aqui, minha amiga. Esta é a mensagem do Senhor para todos nós. Amém? Que Jesus Cristo, Ele possa abençoar, Ele continue abençoando a sua vida, a sua casa, os seus projetos, a sua família, o seu trabalho. Que Jesus continue te dando paz, que Jesus continue te livrando, te guardando, curando as tuas enfermidades físicas, mental, espiritual. Que Jesus seja o centro das nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.